Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu quero ler com vocês um versículo da palavra do Senhor. Está em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45. Eu vou só ler esse versículo, mas na realidade nós vamos meditar um pouquinho em todo o capítulo 17. É o texto que fala da vitória de Davi sobre o gigante Golias. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Diz assim: Você vem contra mim com espada, com lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Amém? Só esse versículo. Cubra a sua cabeça, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, com essa grande responsabilidade de ministrar, Pai, o coração da Tua igreja. Aqui que o Senhor já ministrou no meu coração, Pai, enquanto eu esboçava esta mensagem. Que o Senhor fale conosco poderosamente, Senhor. Que a presença do Senhor, meu Deus, seja manifestada entre nós. Ó Deus, que Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, Pai, para que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor está falando conosco nesse culto. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Davi, como nós sabemos, ele enfrentou o gigante Golias. O povo de Israel estava sendo perseguido ou confrontado pelos filisteus e o exército de Saul estava amedrontado, com medo do gigante Golias. Todos estavam morrendo de medo, vamos usar essa expressão. E Davi era aquele menino ruivo, né, que os irmãos não gostavam muito. Por quê? Porque tinha já sido ungido a ser rei de Israel. Nesse contexto aqui, Davi já tinha sido ungido rei. No capítulo 16 fala da unção de Davi. E Davi foi incumbido pelo seu pai para levar mantimentos para os seus irmãos que estavam nessa batalha, que estavam ali na guerra contra os filisteus. E quando ele chega no local da guerra, ele encontra o exército de Israel amedrontado, todo mundo com medo do gigante. Porque o gigante Golias desafiava, né? Usando aqui as minhas palavras, não sabe que não tem homem no meio de vocês, né? Para enfrentar eu. Ele era grande, era um homem gigante. E todos estavam com medo. Por quê? Porque aqueles soldados, o próprio Saul, estava olhando para as suas próprias armaduras. Estava olhando para as suas próprias forças. Eles não tinham uma visão como Davi. Davi tinha uma visão espiritual porque Deus já tinha ungido Davi como rei. Então a Bíblia diz que quando Samuel ungiu Davi, o Espírito Santo do Senhor se apossou dele. Então a partir daquele momento, Davi começou a ter uma visão diferente das coisas. Tanto é que quando ele chega diante de Saul, ele fala: olha, o teu servo já enfrentou um leão, já enfrentou um urso, e eu venci eles. Quase você imagina um homem vencer um leão, um urso feroz. Somente quem tem uma habilidade diferenciada, o Espírito Santo de Deus. Algo que Deus dá para alguém, um dom específico. E aqui nós vemos no capítulo 17, Samuel, nesse livro de Samuel, no capítulo 17, melhor, há 3 princípios de Davi. 3 princípios de Davi que resume a sua história perante esse gigante Golias. É a confiança plena em Deus, a dependência de Deus para tudo, né? Ele dependia do Senhor para tudo, e ele também atribuiu a Deus toda a honra e toda a glória. Então, 3 princípios que nós aprendemos. Vamos memorizar, que é o que nós vamos pregar nessa noite. Confiança plena em Deus, dependência de Deus e a atribuição da glória de Deus. Quer dizer, ele dava glória a Deus. Então, são 3 princípios que nós podemos usar para nós vencermos as nossas batalhas, vencer as nossas adversidades. Porque todos nós enfrentamos lutas e dificuldades. E nós precisamos saber vencer. E algumas dificuldades que vêm para nós, ela vem como gigantes, né? Como simbolismo de um gigante, algo grande,
algo que se nós olharmos como Saul e aquele exército, nós vamos desanimar. Nós vamos olhar para trás, nós vamos querer desistir do propósito. Mas quando nós temos uma visão espiritual, quando nós entendemos que nós fomos cheios do Espírito de Deus, que nós temos uma habilidade espiritual, porque Deus nos deu essa habilidade espiritual, nós enfrentamos qualquer gigante, nós enfrentamos qualquer dificuldade com coragem, com ousadia, assim como Davi. Davi, quando chegou, ele falou assim: quem é esse incircunciso? Ele chegou com ousadia: quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Olha só, enquanto os seus irmãos e o exército estava fugindo, Davi chega com coragem. Aquele que era desprezado, aquele que era o ruivo, o bonitinho da casa, que cuidava das ovelhas, que era o menor da casa, que era o improvável, é aquele que Deus usou, é aquele que Deus capacitou de ousadia, é aquele que Deus deu coragem, e ele chega diante daquele grande exército. Interessante, se você entrar dentro da história com seus pensamentos, você começa a perceber. A Bíblia diz que o exército de Israel estava de um lado, o exército dos filisteus do outro, e ali tinha um vale, e naquele vale o gigante descia até certa distância e confrontava o exército de Israel. Aí você imagina o exército de Israel assim, né, tremendo: oh meu Deus, quem será que vai enfrentar esse homem? Ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. Por quê? Porque aquela situação Deus já tinha preparado para glorificar o seu nome através da vida de Davi. Davi foi escolhido. Davi já tinha sido ungido rei. E Deus tinha preparado Davi, segundo a história que nós lemos. Deus já fez Davi enfrentar gigante, enfrentar um leão, enfrentar um urso. Deus já estava preparando Davi para aquele momento. Então, muitas vezes, nós achamos que Deus esqueceu de nós de alguma forma. E quando nós estamos enfrentando um leão, quando nós estamos enfrentando um urso, simbolicamente, na realidade Deus está te preparando para enfrentar algo ainda maior. E você vai ter grande vitória. Essa é a realidade. Então, esses princípios nós precisamos colocar em prática. Confiança plena em Deus, dependência de Deus para tudo que nós vamos fazer e atribuir a Deus toda a glória. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Na caminhada com Cristo, nós precisamos nos alinhar a essas 3 declarações de Davi. A verdadeira dependência de Deus é reconhecer que tudo vem dele. Tudo vem dele. Até mesmo a água que você toma vem dele. O café que você toma vem dele, aleluia. Tudo parte dele. Tudo passa pelo princípio de nós entendermos que Deus é o provedor de todas as coisas. Aleluia. E querido, isso faz nós termos uma visão diferente. Uma visão espiritual, que é enxergar além do natural. Enxergar algo diferente, assim como Davi. Davi não via gigante. Davi via um homem comum, como qualquer um outro. E por isso que ele teve aquela coragem de enfrentar em o nome do Senhor dos Exércitos. Em o nome do Senhor dos Exércitos. Como Davi enfrentou o gigante? Como você tem enfrentado os seus gigantes? Nós vamos estudar esses 3 princípios que Davi usou para ser vitorioso. Primeiro, confiança de Davi era baseada em experiências que já tivera com Deus. Davi, quando ele enfrenta aquele gigante, ele foi alinhado nessa expectativa. Eu já tive resultado, por isso que eu vou enfrentar aqui. Em segundo, nós vamos falar aqui, Davi era dependente de Deus e tinha fé no poder de Deus para enfrentar gigante. Em terceiro, nós vamos ver, Davi não buscava fama. Davi, ele buscava glorificar a Deus. Quando ele diz, no texto nós vamos ler, a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Então, em primeiro lugar, a confiança de Davi era baseada em experiências que já tivera com Deus. Lembra que nós começamos a dizer que Samuel ungiu Davi como rei. E depois da unção veio então aquelas provações, ou aqueles testes, para ver como Davi se saía. Deus permitiu que ele enfrentasse um leão, Deus permitiu que ele enfrentasse um urso, e Deus deu a vitória para ele em todas estas circunstâncias.
É por isso que quando ele chega diante do rei Saul, ele fala lá no versículo 37. O Senhor me livrou das garras de um leão, das garras do urso, e me livrará das mãos do filisteu. Olha só, ele foi com uma convicção. Deus já me livrou de um leão, de um urso, e Deus me livrará das mãos dos filisteus. Confiança plena em Deus. Talvez se ele não tivesse tido a vitória com o leão e com o urso, ele não tivesse essa experiência com Deus, talvez ele não tivesse chegado ali com essa confiança de enfrentar aquele gigante. Davi, ele matou o leão e o urso depois de ser ungido, o que mostra que a unção traz preparo e coragem para vencer batalhas ocultas. Unção. O que é unção? É aquilo que você recebe quando você aceita Cristo como seu Salvador. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Ele começa a te capacitar para vencer algumas dificuldades. Ele começa a te dar habilidades para você fazer alguma coisa. Isso é a unção de Deus sobre nós. A unção nada mais é de que capacitação. Aquele que não tinha coragem, agora passa a ter coragem. Aquele que não sabia falar, agora começa a falar. Aquele que não sabia cantar, agora Deus começa a usar ele para cantar. E esta é a unção que Deus vai nos envolvendo. É por isso que Davi teve essa coragem. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, diz que a unção vem antes da batalha. Olha o que diz o texto. Então Samuel pegou o chifre cheio de óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou sobre ele. Por que Davi tinha tanta confiança? Porque ele tinha sido ungido, experiências, né? É o primeiro ponto que nós estamos falando aqui. A confiança de Davi era baseada em suas experiências. Muitas vezes nós não temos experiências, ou talvez nós não conseguimos ver as experiências que nós já passamos, porque nós estamos tão focados nas coisas da terra, que nós esquecemos de ver o quanto Deus já nos abençoou, o quanto Deus já nos livrou, quantas portas o Senhor já abriu, quantos milagres o Senhor já fez. Aí você esquece daquilo que o Senhor já fez. Aí quando vem um gigante, você acha que vai morrer. Você acha que agora é o fim da sua vida, porque você esquece do passado. Você esquece daquilo que Deus já fez na sua vida. Deus já te livrou de muitas coisas. Deus já abriu porta para você. Deus está te livrando agora. Deus está mantendo você vivo. Deus está suprindo a sua despensa. Deus, de alguma forma, Ele está te ajudando. Então nós precisamos olhar com essa perspectiva. Olhar também para as experiências que nós já tivemos. Experiências que fazem nós ter mais coragem. Porque quando nós lembramos dos milagres, nós criamos mais coragem. Por isso que Davi teve aquela coragem. Imagina você, né? Imagina nós aqui, seres humanos normais. Davi também era normal. Mas imagina você um dia enfrentar um gigante, ou melhor, um dia enfrentar um urso. Imagina você de cara a cara com um leão. Você saía correndo. Saía. Eu tenho certeza que você saía correndo. Eu saía também. Nós saímos desesperados. Socorro, Senhor, socorro, Senhor. Mas naquele momento, o texto está dizendo que Davi, ele enfrentou ele, né? O que o texto está mostrando para nós? Que a capacidade que Deus deu para Davi é uma capacidade superior, é uma capacidade sobrenatural. Deus pode capacitar? Também pode. Ninguém sabe. O dia de amanhã, talvez o que você está enfrentando hoje não seja um gigante, mas seja uma grande dificuldade ou uma grande decepção. Deus vai te dar capacidade para olhar para isso e dizer: o Senhor está comigo. O Senhor é o meu Deus, é o meu refúgio, é o meu escudo, é a minha fortaleza. Eu vou enfrentar isso porque eu sei que Ele vai me dar a vitória. Você vai começar a olhar para trás, lembrar, eu mesmo, se eu começar a lembrar daquilo que Deus já fez na minha vida, eu passaria aqui à noite falando de quanto Deus tem sido misericordioso com a minha vida, misericordioso com a minha vida. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. E é em Cristo, querido, que nós recebemos coragem e preparo para enfrentar
qualquer dificuldade. É em Cristo que nós enfrentamos, ou melhor, que nós recebemos coragem para enfrentar qualquer dificuldade, seja ela visível ou invisível. Tem as dificuldades visíveis, que nós conseguimos ver, e tem aquelas que nós não conseguimos ver. Tem aquelas dificuldades psicológicas, aquelas dificuldades mentais, aquelas setas malignas que vai na sua mente, que vai todo dia te tentando dizer que você é fraco, que você é um fracassado. É a seta maligna. Mas você que tem a confiança naquilo que Deus já fez, nas experiências que Deus já fez na sua vida, você vai lembrar das grandes vitórias que você já teve e vai olhar para essa dificuldade, assim como Davi: Deus me livrou do urso, Deus me livrou do leão e Deus me livrará também desse gigante filisteu. Esta coragem que você precisa ter, baseada naquilo que você já viveu. O primeiro ponto é trazer nós a lembrança daquilo que Deus já fez. O que Deus já fez? Grandes coisas o Senhor já fez. Em Salmo 144, versículo 1 diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Davi escrevendo esse salmo, ele agora aqui engrandecendo o nome do Senhor. O Senhor é minha rocha, Ele treina as minhas mãos, Ele treina os meus dedos. Ele está falando aqui de armas de guerra, da sua funda, né? Que ele tem que pegar aquela pedra, rodar aquela pedra. É o Senhor que treinou ele, é o Senhor que deu a capacidade para ele, é o Senhor que direcionou aquela pedra para cair exatamente no lugar certo, para aquele gigante cair por terra. Tudo vem dele, tudo vem do Senhor, aleluia. Davi, queridos, não confiava em si mesmo, mas em Deus que já livrou antes. Ele confiava porque ele tinha um histórico. Você também precisa confiar, porque nós temos também um histórico de vida, um histórico daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Ele lembra de vitórias passadas para fortalecer a sua fé presente. Às vezes é preciso nós lembrarmos do que Deus fez no passado, para nós fortalecermos a nossa fé hoje. Porque é o que acontece muitas vezes na nossa correria do dia a dia. Nós vamos tornando as coisas tudo assim, como fosse normais. Até mesmo o seu almoço. Você chega lá meio-dia, 1h, 11h, está lá o seu almoço preparado. Você come aquilo ali, nem agradece, como se aquilo ali fosse natural. Isso aqui tem todo dia, está tudo bem. Não, tudo é Deus preparando. Tudo é Deus colocando na sua mesa. Tudo é Deus olhando para você com seu olhar de misericórdia e cuidando dos mínimos detalhes. Nós, como cristãos, nós precisamos olhar para cada detalhe das nossas vidas e olhar como uma grande providência de Deus. Não algo tão simples, tão normal. Porque se nós olharmos como algo tão simples e tão normal, nós não glorificamos a Deus mais. Nós começamos a pensar: não, tem aqui o arroz, a carne, o almoço, foi porque eu trabalhei, ganhei meu salário, comprei, eu sou uma pessoa boa, eu tenho saúde para trabalhar, eu tenho recurso. Não, querido, não, tudo vem dele. Porque se você não tivesse a saúde para trabalhar, se você não tivesse condições físicas para trabalhar, esta condição você não teria, o seu almoço ali você não teria. Então tudo vem dele. Então nós temos que bendizer o nome do Senhor, olhar para as vitórias passadas e olhar para o presente e ver: Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia. Até aqui o Senhor me ajudou. Salmo 77, versículo 11 e 12, diz assim: recordarei dos feitos do Senhor, recordarei dos teus milagres do passado, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Aleluia. Meus irmãos, tem momento na vida nossa, eu tenho certeza que não é só comigo, que nós somos humanos. De repente você está ali naquele momento, alegre, de repente vem aquele sentimento de tristeza, de angústia, de desespero, de ansiedade. Sim ou não? É só eu? Vem aquele momento de ansiedade, dificuldade, parece que o mundo está desabando. Aí, de repente, o Espírito Santo fala assim: lembra, volta no passado, volta lá atrás um pouquinho, volta 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás, lembra quem você era, onde você estava, onde você está. Aí vem aquela alegria no nosso coração e eu começo a dizer: Senhor, Tu és bom demais, as Tuas misericórdias me alcançou, eu não mereço tanta coisa.
quando nós olhamos para aquilo que o Senhor já fez e que está fazendo agora, quando nós focamos nossos olhos nas bênçãos, nas providências de Deus, quando nós colocamos nossos olhos naquilo que Deus está fazendo por mim, está fazendo por você, quando você percebe ou começa a calcular, eu não mereço nada, você começa a exaltar o nome do Senhor, porque você hoje está tendo um amparo pela palavra, você está tendo um amparo pelo Senhor, pelo Espírito Santo, o Senhor está te mantendo de alguma forma. Talvez você esteja enfrentando um urso, talvez você esteja enfrentando um leão, mas fique tranquilo, o gigante vai chegar e você vai vencer. Amém? É só Deus preparando você para algo superior. Não pense que Deus está errado. Jamais Ele errou e jamais Ele errará. Nós temos que recordar dos feitos do Senhor, aleluia. É por isso que Davi chegou e falou: Deus me livrou do leão, Deus me livrou do urso e o Senhor me livrará desse gigante filisteus. Ele estava com coragem, com convicção, aleluia. Ele tinha um histórico, você também tem um histórico. Todos nós temos um histórico com Deus. Lamentações capítulo 3, versículo 21 e 23 diz assim: quero trazer à memória, esse texto é muito conhecido, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Traga à memória o que te pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam cada manhã. Olha que interessante. O texto está dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. E aí o texto completa: e estas misericórdias se renovam a cada manhã. Todos os dias vem uma misericórdia nova para você. Todos os dias, Senhor, hoje eu vou ter misericórdia de você de novo. Hoje eu vou ter misericórdia de você de novo. Então você não precisa desesperar. Você não precisa se martirizar, pensar que você é um derrotado, é um fracassado. Não, você é mais que vencedor em Cristo. Esta é a garantia que nós temos. Nós somos mais que vencedor em Cristo. Deus não faz nada errado, até mesmo aquilo que nós pensamos que está tudo errado. Para o Senhor, Ele está dizendo para nós: eu estou no controle de todas as coisas, eu sei o que eu estou fazendo e vocês verão a derrota do gigante. Aleluia. Em nome de Jesus. Meus irmãos, em segundo lugar, primeiro nós vemos que Davi, ele teve confiança porque tinha um histórico, né? Em segundo lugar, ele era dependente de Deus e tinha fé no poder de Deus para enfrentar o gigante. Ele era dependente e tinha fé. O texto que nós vamos basar esta citação está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que diz assim, olha o texto que Davi fala. Acho que foi o que nós lemos, né? Vocês vêm contra mim com espada, com lança e dardos. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem vocês desafiou. Interessante que Davi deixou claro para o gigante. O que ele deixou claro para o gigante? Você desafiou o Deus dos exércitos. Você não desafiou a mim. Davi foi bem claro. Olha, você não está me desafiando eu. Você está desafiando o Deus deste exército. Então Davi deixou claro para aquele gigante: a sua briga não é comigo. O seu problema não é comigo. O seu problema é com o Deus desse exército. Davi falou com coragem: eu vou contra você. Né? Observa a fala de Davi: eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. Ele usou essa palavra assim de confiança. Eu vou. Ele poderia ter falado: olha, se o rei deixar, eu vou. Apesar que ele precisava de uma autorização. Mas aqui nesse texto ele tinha certeza que aquele episódio era para glorificar o nome de Deus. Ele estava preparado. É como se ele soubesse que ele iria enfrentar aquele gigante. E ele falou assim: eu vou enfrentar você. Ele tinha convicção, querido. E esse homem era grande. O gigante era muito grande. Por que ele tinha essa coragem? Porque ele confiava no poder de Deus. Aleluia. Ele tinha fé no poder de Deus. Aleluia. Davi, querido, reconheceu que a força humana é limitada.
mas o poder do nome de Deus é ilimitado. Aleluia. Por que a força humana é limitada? Porque estava ali a prova diante deles. O grande exército de Israel, estava todo mundo com medo. Estava todo mundo, cabisbaixo, pensando o que vai fazer, até mesmo o rei. O rei estava preocupado. Aleluia. Ele não luta, querido, com armas visíveis, mas com a autoridade espiritual do Senhor. Davi, aqui mais à frente nós vamos dizer, Davi tinha uma visão espiritual. Ele era dependente de Deus. Ele tinha apenas uma funda, uma arma insignificante aos nossos olhos. Enquanto o gigante tinha aquela escudo grande, espada, tudo dele era maior, tudo dele se destacava. Mas Davi, ele foi com coragem, porque sabia que o mesmo Deus que deu a vitória para ele, enfrentando o urso, enfrentando o leão, assim como ele disse, eu vou, Deus, ele sabia que Deus daria a vitória para ele. Por isso que ele foi. Alguém vai enfrentar um gigante sem essa certeza de que Deus está na frente? Não vai. Nós só enfrentamos gigantes quando nós temos a certeza de que Deus está na frente. E como nós sabemos que Deus está na frente? Quando você reconhece a unção de Deus sobre a sua vida. Deus já nos ungiu para sermos discípulos dele. Deus já nos ungiu para ser homens e mulheres capacitados de poder para enfrentar qualquer dificuldade. E por isso que nós não devemos baixar a cabeça para o inimigo. Nós não devemos baixar a cabeça para as circunstâncias difíceis que nós enfrentamos. Nós sabemos, se nós formos tomar as nossas próprias decisões, nós queremos fazer como Golias, usar as armas naturais, usar as armas físicas, usar a agressão física. Mas Davi preferiu confiar em Deus. Ele usou uma arma insignificante aos olhos dos homens, mas Deus tinha um propósito, e Deus fez com que ele tivesse a vitória. Em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 15, também um outro texto que fala muito bem sobre este assunto. Fala assim, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Assim como Davi, aqui nesse texto, Josafá, ele reconheceu que a guerra era do Senhor. Mas quando nós olhamos para a história de Josafá, nós aprendemos uma coisa também importante. Porque mesmo que a guerra sendo de Deus, a Bíblia diz que o exército de Josafá, o que eles fizeram? Foram dormir? Foram para a rede? Mas a guerra não é de Deus? Não precisavam enfrentar. O texto fala que o exército se colocou em frente. Eles foram para a batalha. Eles foram com as suas armas. Mas a guerra não é de Deus? É. Mas eu preciso estar disposto a enfrentar. Deus quer ver a nossa ação. É a mesma coisa da oração sem ação, ela se torna morta, se torna vazia. É a mesma coisa da fé sem ação, ela se torna uma fé vazia. Eu tenho fé que Deus pode fazer, mas nós não movemos uma palha, então não adianta nada. Eu tenho fé que Deus é o Deus do milagre, mas você não deixa Deus testar você. Você fica sempre lamuriando, reclamando. Ah, meu Deus. Às vezes Deus só está querendo que você utilize a sua palavra de fé. Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus provedor. E o Senhor vai abrir uma porta esta semana. Eu sei que o Senhor já está abrindo, porque o Senhor é um Deus de providência. Nós temos que usar essas palavras. Sim ou não? Temos que usar as palavras de fé. A arma que nós temos é as palavras que nós proferimos. As palavras têm poder de destruição, mas as palavras têm poder também de abençoar. As nossas palavras, vindas da direção do Espírito, ela traz cura, traz renovação, traz alegria para nós. Se nós começarmos a proferir palavras que massageiam a nossa carne, nós vamos desanimar. Mas quando nós começamos a proferir as palavras que vêm do céu, tipo essa, assim, Senhor, Tu és um Deus magnífico, poderoso. Eu sei, Pai, que eu estou passando aqui algumas coisinhas, mas é tão pequenininha diante do Senhor, que é tão grande. Então eu tenho certeza que esta semana o Senhor já vai resolver tudo para mim, porque o Senhor é um Deus de vitória. Eu confio no Senhor. Nós temos que acreditar na vitória. Nós temos que atrair essa vitória para nós. Aleluia.
Esta é a palavra do Senhor para nós. Assim como Davi mostra essa confiança no poder de Deus. Isaías capítulo 54, versículo 17. Esse texto também fala muito bem. Diz assim: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Você crê nisso? Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você refutará toda língua que acusar. Isto é nós termos decisão por fé, confiança no poder de Deus. Se você for olhar para você, se eu for olhar para mim, as minhas capacidades, tem dia que eu acordo e falo assim: meu Deus, como o senhor tem coragem de usar um cara como eu? Eu sou tão fraco, às vezes eu me lamuro também, irmão. Às vezes eu estou lá chorando, reclamando, depende do Espírito Santo. Calma, rapaz, onde você está? Acorda, né? Às vezes eu me sinto, falar com o pastor Luiz Hermino. Luiz Hermino, eu gosto de assistir ele pregando. Ele fala assim: às vezes eu vou assistir minha mensagem e fico falando: meu Deus, mas como o senhor usa esse cara? Não parece que eu, não? E às vezes eu chego dentro de casa e falo: Senhor, eu quero ser aquele homem que estava pregando lá. Mas na casa dele é diferente, né? Aí em casa parece que a gente é como se despisse daquela glória, né? Não deveria ser assim, mas é Deus mostrando para nós: você é humano, você também é dependente de mim, você não é super-homem, ninguém é super-homem ou mulher maravilha, né? Nós todos somos dependentes da graça de Deus. Se nós fugirmos dessa dependência do poder de Deus, nós desanimamos, aleluia. Então, às vezes Deus permite sim, nós dar uma fraquejada, uma murmurada, para que nós possamos cair em si, para aí. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu não posso fazer isso, mas o Espírito Santo nos alerta, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está entre nós para quê? Para fazer nós lembrarmos, daquilo que o Senhor já ensinou aos nossos corações. E quando nós lembramos daquilo que o Senhor já falou aos nossos corações, automaticamente acende a chama outra vez. Acende a chama outra vez. E você começa a glorificar o nome do Senhor. Mas para isso nós precisamos ser dependentes de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, Davi, ele não busca fama, mas sim glorificar a Deus. Quando ele fala assim: a batalha é do Senhor. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 17, versículo 47. Todos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em minhas mãos. Davi declara que a vitória pertence a quem? A Deus. Mas ele não podia falar que a vitória era dele? Ele não poderia falar: olha, eu sou um cara habilidoso na funda, vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Esse negócio de escudo, de flecha, isso não é nada perante a minha funda. Eu sou um homem valente, eu sou um homem feroz, habilidoso, eu sei fazer coisas extraordinárias com esta funda. Vocês tenham cuidado comigo. Ele podia proclamar o nome dele, sim ou não? Mas a Bíblia diz que a vitória pertence a Deus. Ele é apenas um instrumento de Deus. Assim nós também. Deus quer que você seja um instrumento dele na vida de alguém, na vida dessa cidade, na vida desta igreja. Davi, ele não menciona a vitória por ele mesmo. Engraçado que ele poderia falar isso, mas ele não falou. Por que ele não falou? Porque ele já tinha experiência. Porque ele já sabia do Deus que servia, ele sabia da unção. Eu tenho certeza que a Bíblia não fala, mas quando ele recebeu a unção para ser rei, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele. Algo sobrenatural aconteceu com Davi, e nós não podemos explicar com as nossas palavras, mas eu posso entender que era algo sobrenatural, porque alguém enfrentar um leão, alguém enfrentar um urso, não é para qualquer um, não é coisa natural. É coisa sobrenatural. É por isso, querido, que ele não tinha vergonha de dizer: a vitória pertence a Deus. É por isso que ele sabia que ele só venceu aquele leão porque tinha uma força nele, tinha um espírito nele. Não era a habilidade dele, não era a força dele. A glória não era para ele, a glória era para Deus. Ele usou a sua ferramenta. Davi não queria mostrar ao mundo que ele era diferenciado. Não. Ele queria mostrar para o mundo que ele tinha o Espírito de Deus.
Ele queria mostrar para todo mundo que ele tinha uma habilidade vinda de Deus. Na realidade, nem era a habilidade dele mesmo. Ele não considerava dele, mas ele considerava que Deus estava fazendo através dele. E a vitória foi grande. E é assim que nós devemos enfrentar os nossos gigantes. Não atribuir a glória para nós. Às vezes você quer atribuir a glória para você. E aí Deus está deixando você sempre no ladinho. Calma aí, vai chegar o dia. Davi não queria mostrar ao mundo que ele era diferenciado mais que Deus, mas que o Deus a quem tinha ungido, ele era responsável por todas as suas conquistas. Salmo 115, versículo 1 diz assim, eu creio que esse salmo é do próprio Davi, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda glória. Não a nós, não a nós, mas ao teu nome toda glória. Então tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo que você faz na igreja é pela glória de Deus. Por teu amor e por tua fidelidade, termina o texto. O coração de Davi é revelado aqui. Toda vitória e honra pertence unicamente ao nome do Senhor. Nada que nós fazemos para a obra de Deus é para a nossa glória. É para a glória do Pai. Às vezes o gigante está só aumentando de tamanho na nossa frente. É porque nós queremos atribuir a glória para nós. É eu que faço. É eu que sou capaz. Só eu faço, só eu sou habilidoso para isso. Não. Deus pode usar qualquer pessoa. Inclusive a história de Davi nos deixa muito claro isso aí. Deus, quando enviou Samuel na casa dos pais de Davi, tinha lá vários homens grandes, gigantes, preparados, homens fortes. Inclusive Samuel olhou para todos eles. Opa, é esse aqui. Não era nenhum deles. Por quê? Porque, como diz a palavra, Deus não olha como um homem vê. Ou melhor, Deus não vê como um homem vê. Deus olha o coração. A maior grandeza que um homem pode mostrar para Deus é sua humildade de reconhecer que tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Aleluia. A maior grandeza que eu possa demonstrar para Deus é me curvar diante do poder de Deus, é me curvar diante daquilo que Deus está fazendo, dizer: Senhor, o Senhor está no controle. Quem sou eu para falar alguma coisa? Quem sou eu para dar uma opinião? O Senhor é dono de tudo, aleluia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Paulo reforça o mesmo princípio aqui. Tudo para a glória de Deus. Tudo que fazemos, inclusive vencer batalhas, deve ser o propósito de glorificar a Deus e não a nós mesmos. Depois da vitória de Davi, as multidões começaram a exaltar o nome dele, mas não foi ele, foi as multidões. Mas Davi não, ele se manteve firme. A glória de Deus, o poder vem dele, aleluia. E nós precisamos também, como Davi, querido, aplicar toda a honra e toda a glória ao Senhor, se nós queremos vencer os nossos gigantes. João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Diga comigo, é necessário que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Assim como Davi também, João Batista, expressa o coração de verdadeiro servo. Verdadeiro servo. O que atrapalha nós de vencermos é o nosso orgulho às vezes. É o nosso exagero de achar que nós somos fortes. De achar que nós somos capazes de fazer. Não, se você faz, se eu faço, é porque Deus está na frente derrubando os gigantes para você. Se algo está acontecendo na sua vida, é porque Deus está trabalhando para te dar uma vitória ainda maior. Se você não conseguiu passar agora, você está entendendo que Deus está permitindo você vencer um leão primeiro, vencer um urso primeiro, para depois vencer o gigante. Tem as etapas da vida, não é assim, já vou enfrentar o gigante, já vou ganhar. Não, tem que passar pelo leão e pelo urso. Primeiro pela unção, vence um urso, vence um leão, depois o gigante. Há um processo de Deus. Por isso que o João disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor.
Conclusão, meus irmãos, se nós queremos vencer os gigantes, nós precisamos nos alinhar com a direção do Espírito Santo de Deus. Pois Ele é quem sabe dos detalhes sobre nós mesmos e sobre nossos inimigos. É o Senhor que sabe. Talvez você já está até enfrentando o gigante e não está sabendo. Talvez você está enfrentando o gigante e está agindo como os irmãos de Davi, correndo, com medo, né? E às vezes Deus está trazendo você nessa noite para trazer a sua memória que você não é os irmãos de Davi, você é o Davi. Você precisa ser como Davi, ter a mesma força dele, a mesma garra que Deus deu para ele, o mesmo entendimento que Deus deu para ele. Talvez você está de frente do gigante, mas você está no meio da multidão que está correndo. Deus está dizendo, você não é esses, você representa Davi. Você precisa ter força, você precisa ter coragem, confiar em mim, confiar no meu poder, confiar na minha estratégia, confiar na minha direção, confiar na arma que você tem na mão. Talvez você tenha uma arma na sua mão que represente a funda que Davi tinha. E você está olhando para a sua arma e está dizendo assim, Senhor, mas é muito pouco. É muito pequenininho o que eu tenho, não vou conseguir vencer com essa mixaria ou com essa pequena arma. E Deus está dizendo, não é através da sua força, mas é através do meu poder. Não é através da sua habilidade. Davi, como eu disse, ele poderia ter dito assim, olha gigante, você não me conhece, eu tenho habilidade, hein? Eu tenho habilidade com a funda. Não, querido, ele nem olhou, ele nem considerou aquilo ali, ele pegou aquelas pedrinhas ali porque é uma direção de Deus, mas ele não se exaltou, porque ele tinha uma habilidade com a funda, porque ele tinha uma habilidade com a funda, ele tinha habilidade. Mas em nenhum momento ele se exaltou para o gigante ou para o exército, dizendo, olha, eu sei mexer com funda, eu sei lançar pedra, eu consigo matar esse gigante. Não. Ele foi com a confiança de que era Deus que estava agindo por ele. Até porque o gigante, ou melhor, o leão e o urso, não foram vencidos com pedras, com funda. A Bíblia diz que ele rasgou. Eu creio que foi com o braço, com a força dele. Não sei explicar direitinho para vocês, mas eu sei que ele traz para a nossa memória a força que nós precisamos. Ela vem de Deus. A capacidade vem de Deus. Não pense que aquilo que você tem na mão é insignificante. Não. É o que Deus colocou na sua mão. É o que Deus está te dando para você vencer o gigante. Aleluia. Interessante na história, nós não falamos aqui, mas Saul, ele colocou as armaduras em Davi. Colocou as armaduras de guerra, aqueles negócios de ferro. E a Bíblia diz que ele não conseguia nem andar, era muito pesado. Porque ele não tinha habilidade com aquelas armaduras. Porque ele não foi ensinado com aquilo. Ele foi ensinado de uma outra forma. Ele foi ensinado a confiar no poder que vem de Deus. O que nós aprendemos? Que não é as armas humanas que resolve, não é as forças humanas que resolve, mas é o poder que vem do alto, aleluia. E talvez você esteja vivendo um momento tão difícil da sua vida, e você esteja pensando, Senhor, deveria ser diferente, mas Deus está falando, eu sei o tempo, eu sei como fazer, eu sei como agir, eu sei o que eu estou fazendo. Você talvez não está entendendo, mas o gigante já está caindo, você não está vendo ele cair, mas eu já estou derrubando ele. Talvez Deus não vai usar a forma como ele usou Davi, talvez a forma que Deus está matando esse gigante é de uma forma silenciosa, devagar, ele está caindo devagar, até ele derrubar no chão. Ali do Davi não, foi uma pedrada, ele caiu no chão imediatamente. Mas talvez com você está sendo diferente. O gigante não vai cair de uma vez, mas ele está caindo paulatinamente, devagar, mas ele vai cair. Aleluia. A vitória está nas suas mãos, a vitória está nas nossas mãos, no nome do Senhor Jesus.
É um começo, irmão, de uma grande vitória sobre a igreja de Pedra Preta, a Igreja Batista Nacional. Desafios nós enfrentamos, dificuldade nós estamos enfrentando, mas o Deus que nos trouxe aqui é o Deus que garante a nossa vitória, amém? É o Deus que prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra através de cada um de nós aqui, aleluia. Deus vai usar nós com uma capacidade muito grande de amar, de conquistar, de entender cada propósito, de entender o seu propósito. Nós vamos fazer algo sobrenatural aqui, não nós, mas Deus vai fazer através de nós, aleluia. Nós vamos matar muitos gigantes com as nossas ferramentas simples e humildes para o mundo, mas para Deus são poderosas, aleluia, porque foi estas armas que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós vamos vencer, nós vamos vencer, nós vamos vencer. Vamos ficar de pé. Nós vamos vencer. Diga comigo, nós vamos vencer. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga assim: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Diga assim: a minha família está guardada e protegida pelos anjos do Senhor. Eu creio que o meu Deus, Ele ouvirá, Ele vai me responder. Eu creio que o gigante já está caindo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Declare a vitória sobre a sua vida.